senhores vereadores, a todos presentes. Senhor secretário, proceda a chamada dos vereadores presentes. Alair Ricardo Ferreira. Anselmo Barbosa. Edmilson Avarenga. Estevão da Cunha Pereira. Presente. Hélio das Dores Dionísio. Presente. Jarbas Braga Caldeira. Presente. Odivino Gomes do Nascimento. Presente. Ricardo de Almeida Braga. Romar Silva Campos. Presente. Wagner Vianney Perpétuo. Presente. Vanildo Soares Ferreira. Havendo número legal de vereadores presentes, declaro aberta a sessão. Convido o vereador Jarbas Braga Caldeira para fazer a leitura de versículo da Bíblia Sagrada. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livrastes. Palavra da salvação. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Peçanha, iniciamos nossos trabalhos. Ata da terceira reunião da segunda sessão ordinária do segundo ano legislativo da legislatura 2025-2028 da Câmara Municipal de Peçanha, aos 16 dias do mês de março do ano de 2026, às 19 horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de Peçanha, situado à Avenida dos Bragas, 95, anexo, sob a presidência do vereador Vanilton Soares Ferreira. Reuniram-se os senhores vereadores para a terceira reunião da segunda sessão ordinária do segundo ano da legislatura de 2025-2028. Feita a chamada pelo primeiro secretário, o vereador Anselmo Barbosa, constatou-se a presença de 10 vereadores: Anselmo Barbosa, Edmilson Alvarenga Lima, Estevão da Cunha Pereira, Hélio das Dores Dionísio, Jarbas Braga Caldeira, Aldivino Gomes do Nascimento, Ricardo de Almeida Braga, Romar Silva Campos, Wagner Vianney Perpétuo e Vanilton Soares Ferreira. Ausente, o vereador Alair Ricardo Ferreira, que justificou sua ausência. Havendo número legal de vereadores presentes, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, convidou o vereador Jarbas Braga Caldeira para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada, o que foi feito. Retomando o uso da palavra, o senhor presidente determinou ao senhor secretário que procedesse à leitura do expediente que constava de: primeira parte, 1. Leitura da ata da reunião ordinária, realizada no dia 9 de março de 2026, que foi aprovada sem ressalva. 2. Correspondências. Não houve. 3. Assuntos diversos. Senhor presidente, falou que o vereador Romar Silva Campos pediu a palavra para as senhoras Cleusa Campos e Ruth Noemi, no qual vieram falar sobre o projeto de lei número 2327, de autoria do vereador
Romar Silva Campos, de 9 de março de 2026, que reconhece de utilidade pública municipal o Furacão da Estiva Futebol Clube e dá outras providências, no qual vieram representar o time de futebol feminino. Pediu para que avaliasse o projeto com carinho e conta com a votação dos vereadores. O vereador Estevão da Cunha Pereira deu boa noite a todos. Parabeniza o jornal A Voz de Minas, as meninas do time de futebol Furacão da Estiva Futebol Clube e também o vereador Romar Silva Campos, pela iniciativa do projeto. Disse que tem seu apoio e agradece a todos. O vereador Romar Silva Campos desejou boa noite a todos e parabenizou o jornal A Voz de Minas pelo grande estúdio de jornalismo em Peçanha, onde leva os meios de comunicação para cidades vizinhas e para fora do país. Agradeceu às senhoras Cleusa e Ruth pela presença e pela iniciativa de criarem o projeto. Ressaltou que podem contar com seu apoio por meio de suas emendas impositivas. Pediu o apoio dos demais colegas vereadores e agradeceu a todos. O vereador Estevão da Cunha Pereira informou que está em pauta um projeto de sua autoria que garante que as pessoas que têm diabetes tipo 1, o sensor para medição de nível de glicose, a ser utilizado no braço. Disse que se trata de um aparelho com valor médio de aproximadamente R$ 300, com duração de cerca de 1 mês, e que gera grande impacto para pessoas de baixa renda. Destacou que o projeto tem objetivo de ajudar a população e solicitou o apoio dos nobres colegas para aprovação. O vereador Wagner Vianney Perpétuo desejou boa noite a todos presentes e também parabenizou o jornal A Voz de Minas. Em seguida, questionou o vereador Estevão da Cunha Pereira sobre o projeto apresentado. Perguntou se já há parecer e o custo do medidor. Disse que o projeto chegou em suas mãos, nessa casa, foi hoje, e que esteve pesquisando sobre o aparelho e que a duração é de, em média, 15 dias. Então, precisa de 2 aparelhos durante 1 mês. E qual será o impacto financeiro para o município? E a quantidade de beneficiários? Disse que, no seu ver, não tem avaliação agora para saber quantos beneficiários iria ter nesse projeto. Explicou que sua mãe tem diabetes tipo 1 e que ela seria uma das pessoas beneficiárias desse projeto. Falou que se pesquisou sobre o valor do aparelho e o custo é por volta de R$ 500. Então, para cada usuário, seria R$ 1.000. O vereador Estevão da Cunha Pereira respondeu ao vereador Wagner Vianney Perpétuo, afirmando que compreende a sua preocupação, porém, é necessário pensar também na população que necessita de tratamento e que o orçamento anual da Prefeitura, fora as emendas que os vereadores correm atrás, hoje é de R$ 137 milhões anual. O vereador explicou que a pesquisa que ele fez foi com um grupo familiar e falaram que o medidor custa R$ 300, com duração de 1 mês. E afirmou que acha que nenhum vereador vai ser contra um projeto desse que é para beneficiar a população, principalmente para as pessoas que têm diabetes tipo 1, pois várias cidades em Minas Gerais já participaram. O senhor presidente disse que os projetos estão em discussão e votação em primeiro e segundo turno, pois os mesmos já constavam em pauta na reunião passada. Gostaria de deixar bem claro que, se o projeto for distribuído oficialmente na pauta da ordem do dia,
O vereador que quiser ver o projeto, a Secretaria da Câmara está à disposição. É só chegar e pedir cópia que a secretária vai fornecer. A partir do momento que for distribuído o projeto, ele já está tramitando. Então, não tem projeto nenhum chegando hoje. Na semana passada, chegou um projeto e no mesmo dia foi votado em primeiro e segundo turno para beneficiarmos a classe dos agentes de saúde, no qual estávamos presentes. E é um ganho que eles já tinham ao longo do tempo e não tinham uma lei que amparava e resguardava eles para este aumento, ao benefício deles. Então, esse projeto chegou, portanto, quem quisesse votar a favor ou contra. Ressaltou que os projetos dos vereadores Estevão da Cunha Pereira e Araí Ricardo Ferreira chegaram no mesmo dia. Estão tramitando desde a semana passada e a Câmara está à disposição. Quem quiser cópia é só pegar. A partir do momento que for distribuído aqui na reunião ordinária, já está tramitando. Projeto do vereador Estevão da Cunha Pereira é de suma importância para a nossa população, assim como o uso das câmeras nas escolas. Estes são projetos que não têm necessidade de vir do Executivo. É um projeto que pode ser de iniciativa do Legislativo, até por se tratar de uma lei autorizativa, porque são projetos que é saúde e saúde. Então, a gente não tem que questionar o que acontece. É inconstitucional? Se fosse uma coisa exorbitante, como, por exemplo, fazer uma UBS na Praça do Fórum, aí estaria errado. Mas uma coisa que é para a segurança, saúde da população, infelizmente, tem pessoas que têm diabetes tipo 1, estão andando na rua e corre o risco de cair, porque a glicose zera. E tem esse sensor mais do que justo o município fornecer. Não vê nada de errado nisso. O vereador Estevão da Cunha Pereira agradeceu ao senhor presidente pelas palavras e pelo apoio. Disse que mostra como a condução da Câmara continua de forma a favor da população. E quanto ao projeto, é de suma importância. O vereador Wagner Vianney Perpétuo falou com o vereador Estevão da Cunha Pereira que não é contra o projeto, é contra o modo que está sendo apresentado o projeto nesta casa. Não está tendo tempo do vereador analisar o projeto. O regimento fala que tem que ser distribuído com os nobres colegas e esse projeto não tem impacto financeiro nem parecer e, desde já, pede vistas nesse projeto. Como vamos aprovar um projeto sem saber do custo para o município? Deve solicitar à Secretaria da Saúde para fornecer quantas pessoas vão ser beneficiadas com o projeto. E se estiver tudo ok, o município tiver condição de arcar, volta a falar que não é contra o projeto, é contra o modo que está sendo feito. O vereador Jarbas Braga Caldeira deu boa noite a todos e, primeiramente, queria agradecer ao Reginaldo pelo convite de reinauguração do jornal A Voz de Minas e parabenizá-lo pelo feito, pois o jornal é de grande valia para a nossa cidade, pois Peçanha é uma cidade centenária e tem gente no mundo inteiro recebendo diariamente as notícias. E quanto ao projeto 2326 de 2026, falou que não concorda com o nobre vereador Wagner Vianney Perpétuo. Mas a gente vai economizar, pois todos os dias tem o teste de glicemia
que ou a gente faz na farmácia e paga R$5, ou faz no órgão público, que é gasto também. Então, já existe esse gasto lá. No terceiro artigo, fala sobre celebrar convênios e parcerias. Acha que poderia correr atrás dessas parcerias para diminuir os valores. Vereador Estevão da Cunha Pereira disse que o vereador Wagner Vianney Perpétuo, que ele está um pouco equivocado, pois R$300 em um sensor de diabetes tipo 1 é um valor simbólico. Vereador Wagner Vianney Perpétuo disse que compreende o vereador Estevão da Cunha Pereira, mas quando ele fala em R$137 milhões, até parece que é somente para comprar aparelho para medir glicose, e não é. Todos sabemos o tamanho do nosso município. As zonas rurais são imensas. Portanto, R$137 milhões para cuidar de um município igual ao nosso, que o atual prefeito cuida e faz administração, tem que ser artista. Não é qualquer município que faz isso. Ressaltou que compreende a posição do vereador, porém, também deseja que seja compreendida a sua. Disse que sabe que estão em debate, porém, cada um tem sua opinião e acha que ninguém tem que influenciar a ninguém. Cada um pensa de um jeito e foi por isso que foram eleitos. Senhor presidente, disse que, em respeito à população de Peçanha, a quem ele deve seus 6 mandatos, de estar indeferido o pedido de vistas do vereador Wagner Vianney Perpétuo. O projeto vai seguir normal, primeiro e segundo turno, que hoje não vai conceder vistas a nenhum projeto. O vereador Wagner Vianney Perpétuo disse que o senhor presidente não conceder as vistas, ele não está cumprindo com o regimento interno, que todo vereador tem direito à vista. Se ele não ter e não cumprir, ele vai entrar com recurso. Senhor presidente, passou então as votações dos referidos projetos. Quarto, tribuna livre. Não houve. Quinto, oradores inscritos. Não houve. Segunda parte, discussão e votação em primeiro e segundo turno do projeto de lei número 2320 de 2026, que autoriza o município de Peçanha a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia, visando obter financiamento destinado à construção de um centro de tratamento de especialidades em saúde, da outras providências, de 25 de fevereiro de 2026, que obteve 9 votos a favor e nenhum contra, sendo, portanto, aprovado por unanimidade. Segundo, discussão e votação em primeiro e segundo turno do projeto de lei número 2321 de 2026, que autoriza o município de Peçanha a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia para fins de realização de investimentos na aquisição de veículos, equipamentos a serem operacionalizados pela Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Agricultura e da outras providências, de 25 de fevereiro de 2026, que obteve 9 votos a favor e nenhum contra, sendo, portanto, aprovado por unanimidade. Terceiro, discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 2322 de 2026, que autoriza
a adesão do município de Peçanha ao Programa Regional de Proteção e Defesa do Consumidor, a ser implantado pelo Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Alto Suaçuí Grande, SIDASG. Define competência e procedimentos de fiscalização e dá outras providências. De 2 de março de 2026, que obteve 9 votos a favor e nenhum contra, sendo, portanto, aprovado por unanimidade. Quarto, discussão e votação em primeiro e segundo turno do projeto de lei número 2327, de autoria do vereador Romar Silva Campos, de 9 de março de 2026, reconhece de utilidade pública municipal o Furacão da Estiva Futebol Clube e dá outras providências, que obteve 9 votos a favor e nenhum contra, sendo, portanto, aprovado por unanimidade. Quinto, discussão e votação em primeiro e segundo turno. Projeto de lei 2326 de 2026, de autoria do vereador Estevão da Cunha Pereira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de sensores digitais para monitoramento contínuo da glicemia aos pacientes portadores de diabetes tipo 1, no âmbito do município de Peçanha, de 9 de março de 2026. E emenda 1 do referido projeto, que obteve 8 votos a favor e 1 abstenção, sendo, portanto, aprovado por unanimidade. Sexto, discussão e votação do veto integral, em razão do que dispõe o artigo 27, primeiro e segunda, da Lei Orgânica do Município, e o artigo 66, primeiro e segundo, da Constituição Federal, que obteve 7 votos contra o veto e 2 votos a favor do veto, sendo, portanto, aprovado. Não havendo mais assuntos a deliberar, senhor presidente, passou-se ao encerramento dos trabalhos e determinou ao senhor secretário que fizesse a chamada final, o que foi feito. A seguir, senhor presidente, declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, vereador Anselmo Barbosa, primeiro secretário da Câmara Municipal, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por mim e pelo senhor presidente. Sala de sessões da Câmara Municipal de Peçanha, em 16 de março de 2026. Primeiro secretário, Anselmo Barbosa. Presidente, Vanilton Soares Ferreira. A ata está em discussão. Oi. Tem uma emenda referida do projeto do Estevão. Que emenda que foi? Eu não me lembro, não. Eu não estou com ela em mãos aqui, mas ela já foi apresentada junto com o projeto mesmo, porque pôs obrigatório, obrigando o executivo. É uma lei autorizativa, não é lei obrigatória. É porque no projeto nós tínhamos aprovado aqui, né, que eu fui a favor também, mas eu não me lembro que tinha emenda, não. Tem a emenda 01 ao referido projeto, mas só tirou a obrigatoriedade do executivo e pôs autorizativa. Ah, tá. Só teve uma mudança. Só porque não poderia ser obrigatório. Mas a emenda foi apresentada no mesmo dia, junto com o projeto. Correspondência ofício 013 de 2026, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais do município de Peçanha. Assunto: doação de óleo diesel.
A APAI de Peçanha, Minas Gerais, realizará no dia 25 de abril de 2026 a tradicional leilão beneficente de bezerros, com o objetivo de arrecadar recursos para manutenção de atendimentos. Os bezerros são doados e serão coletados na zona rural de Peçanha e região, a partir do dia 1º de abril de 2026. Contudo, a APAI não dispõe de recursos para custear o combustível. Diante disso, solicitamos, se possível, sua colaboração por meio de doação de óleo diesel, exclusivamente para a coleta dos bezerros, destinados ao leilão da APAI. Agradecemos pela atenção e apoio a essa causa. Apresentação do projeto de lei 2328 de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder premiações em competições esportivas, eventos culturais e educacionais e da outras providências, de 30 de março de 2026. Ofício 48 de 2026, natureza, respostas ao requerimento 073 de 2026, de autoria do vereador Alair Ricardo Ferreira. Essa resposta já foi enviada ao gabinete do vereador. E apresentação do veto integral, em razão do que dispõe o artigo 27, parágrafo 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, o artigo 66, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Você quer ler? Assuntos diversos. Esse veto é um projeto do Estado do sensor de glicose. Presidente. O senhor já foi votado. Nos assuntos diversos, eu queria a palavra. Primeiro, quero cumprimentar a todos que hoje fazem presente na Câmara Municipal. Também cumprimentar a todos que estão nos vendo ao vivo aí na reunião, através do YouTube. Logo depois, o presidente vai estar disponibilizando o link para vocês, toda a população estar acompanhando e que consiga atingir mais pessoas. Eu fico feliz, presidente, que a primeira ação minha como vereador nessa casa, lá em 2020, foi solicitar, na época, a presidência que fosse transmitida a reunião ao vivo. Então, estou muito satisfeito, muito feliz. Eu tenho certeza que vai dar mais transparência no nosso trabalho. Em especial, quero cumprimentar meu amigo Hugo, que vem representando hoje a comunidade do Soto, e na tribuna livre, daqui a pouco ele vai estar expondo algumas demandas lá da comunidade. Desde já, Hugo, você tem meu apoio aqui, conte conosco, eu tenho certeza que os demais vereadores estarão te apoiando na sua causa, beleza? Tamo junto. Também quero cumprimentar meu amigo Rangel, que hoje faz presente aqui na Câmara. Rangel vai ser ele vai estar explicando melhor, mas ele me adiantou, vai ser o secretário de governo da prefeitura. Então, te desejo sorte e tenho certeza que você vai levar todas as nossas demandas para o prefeito, para todo o Poder Executivo, para a gente estar trabalhando e ter um diálogo melhor com o Poder Executivo. Te desejo sorte, meu amigo, e conte com a gente, beleza? Queria também fazer algumas considerações. O deputado estadual Gustavo Valadares, juntamente, através de um pedido, uma demanda de toda a nossa região, além da pavimentação do MG 314, ele conseguiu agora alocar mais 14 milhões de reais para o recapeamento do trevo de Virgolândia e Coroaci até a BR-259. Aquele velho ditado, o Gustavo, ele fez barba, cabelo e bigode. Conseguiu uma pavimentação que era mais de décadas que estava sendo aguardada, e agora um trecho que está em péssimas condições, ele consegue esse recurso, e pelo que eu pude observar, vai ser a mesma empresa que está fazendo hoje a pavimentação, a CCL. Então, logo após o serviço aí finalizado da pavimentação da MG 314, vai dar sequência até
é o recapeamento até a BR-259. A respeito do tomógrafo, algumas pessoas têm me perguntando a que pé que está. Teve uma alteração no prazo de cadastramento dos recursos das emendas individuais no âmbito nacional, né? Então, de todos os parlamentares, tanto deputados federais quanto senadores, que o cadastro seria até o dia de hoje. Mas agora foi alterado até o dia 24 deste mês. Então, eu tenho certeza que o hospital vai cadastrar o recurso e vai estar dando oportunidade aí para todos que possam fazer um exame de graça, que é uma grande conquista para a nossa cidade. Agradeço também aos vereadores que estão presentes conosco nessa luta, vereador Romário, vereador Jarbas, também faço cumprimento ao vereador Alaí, que incansavelmente vem nos ajudando, né? E eu tenho certeza que esse tomógrafo vai ajudar muitas pessoas aqui da nossa cidade. E, por fim, presidente, depois eu queria estar olhando o veto do prefeito a respeito do nosso projeto de lei que disponibiliza o sensor de diabetes tipo 2 de forma gratuita. Sim, foi vetado. A gente está discutindo isso e eu tenho certeza que um diálogo com meus colegas vereadores, a gente vai estar olhando a situação da melhor forma possível. E, no mais, queria agradecer a todos aí pela presença e, desde já, estou aqui à disposição. Obrigado. Queria cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar também os nobres colegas, senhores vereadores, cumprimentar a todos os presentes aqui na casa, o Carlos, meu amigo há muitos anos, né, desde quando eu cheguei, que eu voltei a Peçanha, né, o Carlos era que ficava me aguentando lá minhas lamentações, minhas tristezas, né, e quem muito me ajudou aqui no Peçanha. Então, agradecer e parabenizar por estar aqui, parabenizar todos que estão aqui presentes, o Emerson, que é um grande companheiro, o Estevam mencionou sobre a transmissão, então cumprimentar o Reginaldo aqui, que nunca deixou a desejar nisso não, né? Toda a vida foi bem transmitido, todo mundo comentando sobre a reunião aqui, então parabenizar, viu, Reginaldo, esse trabalho seu. O nosso colega ali, que é o representante do Executivo aqui na casa, eu queria fazer um convite a Vossa Excelência a não só estar aqui na casa, mas visitar também os gabinetes, porque para nós que somos base do prefeito, eu falo por mim, tá? Tem hora que é muito constrangedor, algumas coisas que a gente tem que debater só aqui em plenário, e tem coisas que a gente já precisaria daqui estar com a resposta, e não debater, né? Então, por exemplo, talvez coisas que eu já precisaria falar com o Executivo, eu poderia falar direto a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência já me trouxesse uma resposta, para evitar como que nós debatesse aqui na Câmara, embora aqui seja um lugar de debater, né? Mas tem assuntos, por exemplo, vou citar uns 2 ou 3 aqui, para que você já possa colocar na sua bagagem e amanhã, se possível, nos responder. Por exemplo, eu gostaria muito de saber o porquê que a máquina vai até o São Geraldo e volta. A patrola, ela não desce mais. Então, assim, nós estamos uma dificuldade terrível para lá. Há um tempo atrás, eu conversei com o secretário de obras e falei, olha, a patrola veio, em alguns lugares baixando a lâmina, mas isso não resolve. Isso não resolve. O que resolve é patrolar. Eu gostaria até de saber quem é que é o chefe dessa patrola, porque faço assim, eu sei que o Fabrício está aqui assistindo essa reunião, porque ele sempre assiste, e eu vou ser sincero e falar com você, quem está patrolando ou quem está administrando isso está simplesmente com uma irresponsabilidade fiscal muito grande, porque está gastando dinheiro público e não está fazendo o que tem que ser feito. Se você vai daqui para o Bonito, você passa em lugar que foi patrolado, que os braços continuam do mesmo jeito. Dá para ver que a patrola passou, mexeu no cantinho lá, jogou a terra, mas não fez o que tem que ser feito. Então, isso para mim é muito desgastante, porque eu sou vereador, eu acompanho o trabalho do Executivo, e a gente tem que ficar debatendo por um mau serviço de algum prestador ou de algum funcionário. E aí, quando você vai questionar esse serviço, muitas das vezes tenta jogar a população contra a gente, sendo que essa é a minha função. É a minha função de olhar se está sendo feito o serviço ou não. Eu acredito, eu sou base do governo, eu acredito na responsabilidade do prefeito, que ele é um bom homem, um bom administrador, porém está faltando chegar mais junto nesses funcionários. Não estou aqui para brigar com o funcionário público, mas o serviço tem que ser feito.
Porque não são pagos para fazer o serviço? São pagos. Se você hoje vai para Santa Teresa do Bonito, você chega até o São Geraldo, passou um pouquinho e está patrolado. Depois não patrola mais. E dali volta a patrola, eu não sei porquê. Né? Sabendo que ali tem morador. A lei orgânica do município, ela está aqui, ó. Ela diz que, e principalmente onde é que tem as linhas escolares, é obrigatório ter o transporte. Hoje eu falei com um funcionário da prefeitura, que quem é secretário, quem é funcionário da prefeitura, ele pode até se esquivar de fazer as coisas. Mas nós que somos políticos não podemos, porque ninguém foi na minha casa e me pegou e me obrigou a virar vereador. E assim como ninguém obrigou o prefeito, ninguém obrigou nenhum de nós a ser. Nós é que fomos até as casas dessas pessoas, subimos no palanque, muitas das vezes descendo a lenha nos antigos, dizendo que nós teríamos condição de melhorar a vida dessas pessoas. Não foi essas pessoas que foram na nossa casa dizer assim, tem como se candidatar para melhorar a minha vida? Não, foi nós que fomos até as casas deles e falamos assim, olha, nos ajuda que nós vamos pelejar por vocês. Aí quando você vê o trabalho não sendo feito, você vai falar, ainda fica achando que a gente é contra, aí o que eu tenho que fazer? Deixar o maquinista aí e não fazer? Vocês compreenderam? Então, eu fico feliz que tem um representante, sim, do executivo, mas eu também gostaria que fosse nos gabinetes, eu sei que o tempo também não é à disposição nossa, para que a gente não precisa ficar debatendo aqui. Você compreendeu? Algumas coisas que eu te comunicar, e você, opa, peraí que eu vou lá olhar. Porque o prefeito ele não tem tempo para ficar atendendo todo mundo. A gente não pode ficar lá 1 hora, 2 horas tomando o tempo do prefeito. Então, é excelente que tenha essa ideia. Vou te dar um outro exemplo aqui. Olha, nós estamos com um cidadão aqui em Peçanha, que ele está com leishmaniose. O que acontece? Já tem 30 dias que eu estou pedindo para ir procurando solução do município. Hoje eu encontrei com um rapaz que é responsável lá pelo canil. Ele olhou para mim e disse assim, você está me procurando? Quase que eu digo assim, não. Quem está te procurando é a sua obrigação. Ela está atrás de você. A sua obrigação de fazer. Você não recebe para fazer isso? Ou está de voluntário? Porque quem está de voluntário faz quando pode. Agora, quem recebe para fazer, tem que fazer. É obrigação. Por exemplo, o cidadão, ele está com leishmaniose. Já foi detectado isso. E aí eu vou te perguntar, você acha que o animal que transmitiu foi recolhido? Não. Eu te pergunto, de quem é a responsabilidade? Então, eu te pergunto, você me perdoa, tá? Eu estou direcionando? É só para você ter ideia de como as demandas não precisariam nem chegar aqui. Aí pode ser que acham ruim. Pode ser que falam, ai, para que você está falando isso lá? Por que não conversou antes? Mas eu já tenho 30 dias, mais ou menos, que eu estou. E geralmente os funcionários ainda olham para a gente com um ar de, e aí? Você está querendo o quê? Eu estou querendo que o órgão público faça a obrigação. E quem que mandou eles fazerem isso? Eles se prontificaram a fazer quando se candidataram. Todos nós se prontificamos a fazer isso. Se eu candidatei, eu me prontifiquei a fiscalizar o município. Se o prefeito candidatou, ele se prontificou a fazer o melhor para o povo. Agora o prefeito está fazendo? Tá. Eu estou fazendo? Estou. Quem que não está fazendo? O funcionário que recebe todo mês para isso. E aí eu vou fazer o quê? Nós vamos deixar a doença se alastrar? Por quê? O mesmo animal que transmitiu a doença, ele continua no mesmo local. Agora, olha para você ver o desgaste que dá para o município. Daqui a pouco eu tenho que trazer uma série de pessoas para fazer exame. Agora, por exemplo, eu ainda não tenho essa informação, não sei dizer se a pessoa contaminada, se o mosquito picar essa pessoa e picar outra pessoa, se também transmite, eu não tenho essa certeza, mas e se for assim? Então, nós estamos com um paciente correndo o risco de transmitir a outros moradores. Aí, o chefe lá do setor disse para mim assim, não, estava chovendo, por isso que eu não fui. Não, isso é caso de emergência. Isso é caso de pegar até trator e ir buscar. Na época da Covid, com medo de transmissão de vírus, não fizemos tudo isso. Não colocamos caminhões de terra na entrada da cidade. Não deixamos ninguém sair com medo de transmitir um vírus. Por que não pode fazer isso? Agora, a único
queixa que eu faço com relação ao doutor Fabrício, isso eu faço direcionado a ele, é pelo fato dele ser um cara bom, um cara que, tá tranquilo, o funcionário faz o que quer. E quando você vai lá queixar do funcionário, o funcionário corre lá primeiro, explica a situação de forma diferente, e aí vem só com justificativa. Não há justificativa para a população, para nós sabermos que existe uma pessoa que foi contaminada com o vírus, a leishmaniose, por um animal, e esse animal continua solto do mesmo jeito. Olha a covardia que é. Isso é covardia com o município, covardia com as famílias, covardia. Entendeu? Então, assim, eu acredito que vai funcionar do jeito que você está aqui, e que você leve essa indignação não com o executivo, porque eu sou base do executivo, eu tenho orgulho de bater no peito e dizer, eu sou base do prefeito. Mas não dá para você apoiar a atitude dessa, por exemplo, do canil. Já era para ter ido lá buscar esse animal. Já era, não foi. E disse para mim que se amanhã não chover, que vai. Pois eu falo aqui, abertamente, eu sou base do prefeito. Pois se não ir amanhã, eu vou comunicar ao Ministério Público. É feio para mim? É, porque nós somos companheiros, a gente não pode ficar brigando entre nós. Mas eu também não posso deixar um funcionário que não respeita essa casa. Que não respeita. Eu sou vereador, eu estou atrás disso tem dias. E ele ainda olha para mim, você está me procurando? Ué, estou procurando não, estou caçando alguém que possa ir buscar o cachorro. Tá bom? Então, assim, fico feliz de você estar aqui, tá joia? Só para terminar aqui, pessoal, está aqui a camisa do meu time de Santa Teresa do Bonito. Infelizmente, a gente tem sofrido nesse campeonato. O pessoal tem machucado a gente, viu, Romário? Nós tomamos um chocolate no primeira rodada, segunda também, terceira de novo, mas nós estamos firmes, viu? Nós estamos com muita fé que vai dar certo para nós, tá, Romário? Fiz uma aposta com o Romário, eu acredito que vai dar certo para mim, eu estou confiante, tá joia? E nós não vamos desanimar não, viu, Romário? Nós vamos cair, mas vamos cair firme. O time do Taquaral ganhou 3 pontinhos, já está arrastando papo aí, mas não está com nada não. Bonito está jogando bem. Infelizmente, estou tomando os gols, porque a gente não tem goleiro e tal, mas nós estamos confiantes, viu? E já vou deixar um aviso aqui, não precisa colocar em ata, já avisar o pessoal do União para se preparar, que sábado é nós contra esse, tá? Não, o pessoal vai rindo, vai zombando, mas pode preparar a União, sábado é nós. Aí, chama o Fulvio para ser o zagueiro lá. Tem vaga lá, ó. Eu agradeço a palavra aí, presidente. Oi? Sim. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Gostaria de cumprimentar todos os presentes, em especial nosso grande amigo Rangelzinho, por estar aqui com a gente trabalhando, representando o prefeito Fabrício Varenga como secretário de governo. Também falar sobre o tomógrafo, né, Estevam, que até dia 24, se Deus quiser, parece que vai dar uma resposta a gente sobre o tomógrafo e dizer que a gente estamos na luta, e eu, Estevam, já estou na luta para esse tomógrafo aí, para fazer exame de graça aí, se Deus quiser. E gostaria de agradecer a PAI também por esse convite do leilão beneficente dia 25 de abril de 2026. E também, Rangelzinho, te cumprimento e Deus abençoe a sua trajetória aqui com nós aqui, que fica muito tempo com nós aqui, viu, se Deus quiser. E como assim, igual, por exemplo, as demandas que a gente quer levar, por exemplo, hoje mesmo eu mandei mensagem para o prefeito falando das estradas do nosso município, igual a minha região que está carente, se você puder levar isso para mim, que a gente está cobrando e ver se resolve para a gente o mais rápido possível, se Deus quiser, viu? Obrigado, presidente, Deus abençoe vocês a todos aí.
Não, eu tenho que chorar, não. Eu tenho que falar a verdade. Eu estou chateado, que a minha região está ruim as estradas. Porque eu fui eleito por 914 pessoas. E eu tenho obrigação de fazer isso por eles, cobrar por eles, velho. Porque se eu não puder cobrar para a população de Peçanha aqui, eu não vou ser vereador mais, não. Eu fui eleito pelo povo. Então eu estou aqui para representar o povo. Eu não estou chorando, não. Eu estou apenas desabafando o que eu quero falar aqui. Porque a estrada não está boa. Toda hora tem gente me ligando, cobrando de mim. E pode me ligar que eu vou cobrar para a população de Peçanha assim. Eu fui eleito pelo povo e vou representar o povo. Desculpe qualquer coisa aí, presidente. E estou à disposição da população. Ô Romário, e para complementar a sua frase também, que a gente estava discutindo antes da reunião, aproveitar que o nosso amigo Rangel também já está aí já como secretário, para levar a demanda para Poder Executivo, que é a questão da instalação das academias dos cotas. Ela já está há mais de 2 anos que ela já chegou no município, ela já se encontra lá na comunidade dos cotas, e foi instalado no São Geraldo, no Sem Barra, e agora resta nos cotas. Eu até cobrei também do Zé Iris, o Romário também, a gente cobrou em conjunto, o Jarbas, a respeito da academia também lá no bairro Taquaral. Ela está sem um corrimão. Tem muitas senhoras, as crianças ficam ao lado lá, e aquele muro é bem alto. Então, mais uma vez estou cobrando para que não aconteça um acidente ali. Aquele muro deve ter uma altura de uns 2 metros. Então, colocar um corrimão na lateral ali vai ajudar muito. E também está levando essa demanda aí para a gente, para poder estar instalando na comunidade Escota a academia o mais rápido possível, né, Romário? Essa academia também tem 2 anos que a gente está cobrando ela mesmo. Se puder colocar lá. Hoje eu estou com vergonha de ir lá, não fui lá não, porque todo dia que a gente fala, vai colocar a academia, vai colocar. Dá 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai para 2 anos que a academia não foi colocada lá. E ela está lá na comunidade, gente. Se falar que não pode colocar a academia, eu mesmo vou colocar ela lá, vou ficar com a comunidade lá, eu mesmo instalo ela lá, se eu não puder colocar a instalação dela lá. Eu faço o compromisso, convido o meu amigo Estevam, Jarbas também, que faz parte dessas academias, a gente está à disposição para ir lá e colocar ela, se não puder colocar. Pode. O vereador, pode contar comigo e estou à disposição, viu? E o que você falou foi bonito aqui, queria até te parabenizar. A gente foi eleito pela população para levar todas as reivindicações aqui nessa casa. Se a gente não puder expressar o que a gente sente, eu acho que a gente tem que renunciar ao cargo, né? Então nós somos eleitos pelo povo, e é pelo povo que a gente vai trabalhar, e você pode contar comigo nessa caminhada. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Vereador, só um instantinho, pela ordem, só para não esquecer o assunto aqui, Jabas. Vereador Romário, só para não ser injusto, veja bem, não estou aqui, quem é o secretário lá é o Rangel, né? Rangelzinho. O que acontece? A gente tem que ser bem justo. A realidade é que choveu bastante e tem poucos dias que parou a chuva. A minha queixa da patrola é que quem foi fazer não está fazendo direito e o serviço parou da metade e voltou. Você está entendendo? Mas a gente também tem que ter eu sei, eu entendo, é legítimo, né? É legítima a cobrança, né? É legítima a cobrança do vereador, até porque o vereador foi eleito pelo povo e tem que cobrar mesmo, mas eu acredito que pelo município ser extenso demais, ser grande demais, eu acredito que vai chegar, então você só... O que seria o ideal do executivo é até avisar, olha, tal época, tal dia a máquina vai ir, para que a gente possa também chegar na população e dizer, olha, semana que vem, tal semana, a máquina está vindo. Entendeu? Então, assim, nesse ponto, por mais que o prefeito não me pediu para advogar a favor dele, eu te peço que você tenha paciência, como parou de chover tem poucos dias. Não, entendeu? então vocês não estão me entendendo não, porque eu falei com ele que foi bom ele estar aqui representando a gente como secretário de governo, porque ele pode levar uma demanda da gente para o prefeito. Porque, igual, por exemplo, hoje mesmo eu mandei uma mensagem para o prefeito falando das estradas. Ele falou comigo, Romário, já tem 2 semanas que está rodando. Beleza. Então, eu entendi. Eu quis dizer que, por exemplo, ele estando aqui, às vezes não precisa a gente incomodar o prefeito com outra coisa. Às vezes você está resolvendo outra coisa, a gente está mandando mensagem atrapalhando até ele, igual você mesmo disse aí, ó. Eu só falei nesse termo disso aí, ó. Não. Você entendeu? Mas eu estou falando porque nós já entramos no assunto de estrada, você também entrou. Aí eu falei que eu cobrei os patrulhamentos da zona rural, que está precisando, principalmente na minha região, Água Branca, Pedroso, Braga, que tem alguns meninos. Hoje agora eu recebi uma mensagem de uma mãe aqui, que tem mais de 15 dias que o ônibus não passa lá. O motorista mandou mensagem falando que naquela região não vai passar se não patrolar.
Você entendeu? Eu só estou cobrando isso. Não falei de Ô, ô. prefeito hora nenhuma, porque Não, não, minha não. íncone não é falar de prefeito. Não, desculpa, minha vereador. íncone é cobrar. Não, desculpa, vereador, eu não toquei nesse assunto. O que eu quis dizer é que a gente tem que reconhecer que realmente choveu até pouco tempo atrás. Agora, se eu fosse o Fabrício, sinceramente, que para mim, cada vez que a máquina fosse para uma região, eu até comunicaria o vereador. É muito mais fácil o vereador acompanhando e olhando como é que está sendo feito o serviço, do que ficar igual falando. No caso nosso ali, o Vaguinho vai para o lado do São Geraldo, o Estevão vai, o Tico vai para o lado do São Geraldo, e a gente tem que reconhecer que a máquina em alguns lugares parece que nem passou. Então, assim, era bem melhor se tivesse vereador da região acompanhando, porque o próprio vereador, ele ia olhar para o maquinista e falar, olha, não tá bom, o jeito que você fez não ficou bom, não. Mas o negócio é o seguinte, nós como fiscal do povo, nós não precisa pedir opinião para a gente acompanhar a máquina. Se uma máquina estiver indo em qualquer lugar, a gente pode parar e falar, você não está patrolando direito não, amigo. Mas e quando você não sabe que ela vai ir? Por exemplo, você tem uma agenda. Você tem que fazer isso em Valadares, em Belo Horizonte, você tem que atender um paciente, você tem que fazer isso. Aí quando você assusta, a máquina já foi, já voltou, você fala, uai, não fez o serviço que tinha que ter sido feito. Então eu acho que seria, embora não seja obrigação de prefeitura, viu, Rangel? Eu sei que não é obrigação. Eu estou falando isso para contribuir melhor para que o executivo tenha certeza que está feito. Porque eu tenho certeza que não é da vontade do prefeito que uma máquina vai e volta e não faz o serviço, não. É desvantagem para o prefeito e para o município. Então, a gente estando presente, embora não é obrigação nos avisar. Entendeu? É nosso direito de acompanhar, mas não é obrigação de nos avisar. Mas isso eu acho que ajudaria mais o prefeito do que nós. Você compreendeu? Porque é uma certeza. Por exemplo, como eu disse, a máquina já foi no São Geraldo acho que uma vez, tampando só alguns buracos, né, abaixando a lâmina. Aí eu conversei com o Rangel, né, o secretário. Falei assim, Rangel, a máquina abaixou a lâmina, acho que em 3 lugares. Então, quer dizer, gastou uma despesa enorme mandando uma patrola lá no São Geraldo e ela baixou a lâmina em 3 lugares. Olha para você a despesa que é para o município. Agora voltou a fazer esse trabalho. Só para você ter ideia, tem lugar que a estrada continua fechada do mesmo jeito e o pessoal ainda reclamando da estrada fechada. Poxa, por que o patroleiro, então, não passou a lâmina, depois voltou passando no outro canto para enlarguecer a estrada, conforme há uma queixa, né? Então, se tivesse algum de nós próximo, eu tenho certeza que a gente tinha ligado para o prefeito de lá, ou ligado para o secretário de lá mesmo, falou, isso aqui não está ficando bom não. E ele teria um prazo para, no nosso caso aqui, a gente vem aqui agora falar, o município vai ter que gastar mais um valor, se ele quiser atender aquela população. Você está entendendo? Outra coisa que eu já vou derrubar aqui o cara lá do Canil, que ele me deu uma má resposta hoje, ele falou assim, que se ele for lá buscar o cachorro, ele tem que levar uma foice e um facão. Aí eu falei, então você vai lá e fala com o Fabrício, aí. Você entendeu? Fala com ele que você não vai buscar o cachorro, que tem que buscar uma foice e um facão. Então, para você ver como é que tá os funcionários, entendeu? O funcionário está afrontando, debatendo, coisas que machucam o próprio município. Tá bom? Desculpa. Presidente, eu queria só também fazer uma correção na minha fala, quando eu falei que estava transmitindo ao vivo, talvez deu para entender que está sendo a primeira vez. Quero cumprimentar o jornal A Voz de Minas, que sempre transmitiu ao vivo aí depois de um ano para cá praticamente, né, presidente? Eu quis dizer que isso foi uma solicitação. Tem mais de um ano, né, Reginaldo? Uns 2 anos já? Então, Reginaldo, talvez possa ter interpretado de forma errada. Eu quis dizer que foi desde 2020, quando a gente entrou na casa, a gente sempre solicitou que fosse transmitido ao vivo. E agora, através do perfil institucional da Câmara no YouTube, junto com você, o jornal A Voz de Minas, vai dar muita visibilidade ao nosso trabalho aqui. E complementar também a fala que o Romário disse a respeito do nosso amigo Rangel, que agora está como secretário de governo. É lógico que é no âmbito diferente municipal, mas é um cargo de alta relevância na política, pois foi através das mãos do secretário de governo de Estado, na época Gustavo Valadares se tornou secretário, que a gente conseguiu tá alcançando aí esse objetivo da medida 314. Então, tenho certeza que você à frente vai estar fazendo um bom trabalho conosco e nos representando as nossas demandas. Beleza? Obrigado. Senhor presidente, boa noite a todos. Queria primeiramente cumprimentar o pessoal aqui presente, nobres colegas vereadores.
Companheira Laí, eu queria fazer um adendo nas suas palavras, e eu acredito que não foi por causa dessas chuvas que nossas estradas estão ruins. Nossas estradas vêm sendo ruins há anos, mas péssimas. Vá para o lado da aldeia, você caminha para o lado do Bonito, a aldeia é intransitável o ano inteiro. Esse ano, então, é ridículo nossa estrada. Quando se brinca que a gente vai para o Virgolândia, a divisa de Peçanha com Virgolândia, todo mundo sabe, é uma maravilha. A parte do Virgolândia, o Peçanha é uma tristeza. E olhe que Peçanha tem a Senibra, que cuida de metade da nossa estrada, só fica essa parte. Nós aprovamos aqui, semana passada, 2 milhões para comprar máquinas para a nossa estrada. Eu espero que dessa vez faça alguma coisa para a nossa estrada. Nossos produtores rurais, nossos fazendeiros não aguentam mais. Horrível, não é agora, não é por causa dessa chuva, para todo lugar. Visita a Aldeia da Pedra e região. É triste. Nossas ruas estão esburacadas. Senhor presidente, semana passada eu vi os funcionários da prefeitura e o caminhão da prefeitura fazendo a operação tapa-buraco na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com a Saldanha e Marinha, ali na Bomba, na região do Juarez ali, na Rua do Rosário, seguindo para o bairro Alvorada. Nós precisamos saber esse convênio feito com essa empresa que fez esses assaltamentos na rua. Por que a prefeitura é que está fazendo a operação de tapa-buraco? Se o prefeito não deve cobrar da empresa pelo mau funcionamento. A minha rua, Rua Antônio Vitor Souza, que foi a última a ser assaltada, precisamos passar um por um lá, que eu passo o dia a dia, e olhar a situação. Não aguenta mais um mês e vai ser toda esburacada, já se vê. Eu queria parabenizar também ao senhor, porque foi antecipado aqui pelo vereador Estevão, que quando entramos aqui, em 2020, uma das vontades da gente era pôr aqui ao vivo a transmissão, e hoje o senhor faz isso. Ao mesmo tempo, parabenizar e agradecer ao Reginaldo. O jornal A Voz de Minas veio transmitindo para nós, e é muito importante essas transmissões. O pessoal fica sabendo, ao vivo, as condições do município, a situação, as cobranças que nós fazemos, e é muito importante essa decisão do senhor de pôr ao vivo agora as nossas reuniões. Mas o Reginaldo já vinha fazendo por nós, pela população, e eu agradeço, viu, Reginaldo? E parabéns ao jornal A Voz de Minas. Na nossa plateia aqui está o Rangel, conhecido Rangelzinho. Eu quero te parabenizar, Rangelzinho, pela sua nova investida, e dizer a você, conte com o vereador Jarbas. Nós esperamos que você seja um parceiro dessa Casa Legislativa, na sua nova vivência com o Executivo. Parabéns e felicidades. Muito obrigado, presidente. Senhor vereador Jarbas, o que acontece? Eu acho que falta um pouco de nós, vereadores. Porque, veja bem, a função de fiscalizar é do vereador. Então, o que acontece? Como, por exemplo, a máquina que foi para Santa Teresa, que foi para o São Geraldo, não vou falar nem que foi bonita, que foi até no São Geraldo. O prefeito, com certeza, ele só sabe que ela já passou do São Geraldo. Que o serviço não foi bem feito, ele não sabe. E quando a população começa a cobrar, passa aquela impressão, é o contra que está falando. E aí, é o contra, então não vamos ouvir, porque contra você reclama de tudo. Estou dizendo assim, o que é de costume. Então, eu acredito que cabe nós, vereadores, fiscalizar e voltar e trazer as demandas. O que não pode acontecer é o que está acontecendo no município. É que quando você queixa, aí começa a reclamar que você está contra. Você compreendeu? Por exemplo, aqui, a estrada ali, a Rua Cláudio Manuel. A Cláudio Manuel, eu estive lá há uns dias atrás. Olha para você ver o que é fiscalização. Eu estive lá, aí para começar, a Copasa tinha que ligar os ramal. E aí não tinha como calçar a rua, porque a Copasa... Não. Eu juntei o pessoal da Copasa e falei, olha, eu vou juntar a população aqui
e vamos abrir uma ação civil pública contra vocês. Eu falei, não adianta vocês achar que vai passar batido, não, que nós vamos pedir bloqueio de bem de vocês, coordenadores. Aí o que aconteceu? Começaram a calçar a rua. A Copasa foi lá e deu saída em ligar as águas que tinha que ligar, porque não tinha como calçar sem a Copasa ligar a água. Mas foi através dessa ação de ir lá e falar que eu ia recolher a assinatura da população, entrar com ação civil pública contra eles, é que eles tomaram assim, aquela tendência, eles podem hoje dizer que não, mas foi depois dessa atitude que eles tomaram a tendência. E assim, quando eles ligaram a água, a prefeitura começou a vir calçar uma rua que já estava um debate há dias aqui nessa casa, não, no Peçanha, por conta daquela rua. Então, o que acontece? Eu acredito que o poder público, ele tem tudo que o cidadão precisa. Nós temos maus executores. Vou te dar outro exemplo aqui. Eu aqui vi. O pessoal da obra, sabe o que eles estavam fazendo? O pessoal que estava lá calçando, eles tinham que entrar no carro e ir lá no pátio, lotar o caminhão também de meio fio, porque a outra turma não aceitava lotar o caminhão. Eu falei, ué, não tem base, não tem desse, não, ué. E isso, eu fui lá e questionei. Se ninguém questiona, aí fica assim, o chefe aqui não pode reclamar do chefe ali. Eu vou fazer a hora que eu quiser. E isso atrasa todo o município. Por isso que eu acho que nós, vereadores, nós devemos de rodar mais, devemos de andar, devemos de cobrar, você está entendendo? Igual agora eu estou cobrando a questão do trânsito. Veja bem, aquela descida ali do Banco do Brasil, aquilo ali foi um caminhão pesado que passou e afundou as manilhas, e quebrou as manilhas. Então, veja bem, se não se discutir o assunto do trânsito, daqui a pouco o tanto de caminhão pesado vai passar e quantas ruas daquela ali vai afundar? E aí, o que vai acontecer com a nossa cidade? Então, eu acho que cabe nós, vereadores, essa função fiscalizatória, fiscalizar, ir até os locais. Não estou falando brigar, mas pelo menos trazer essas demandas para que o executivo passe a ver. Porque o prefeito está lá dentro do gabinete dele. Como eu disse para vocês aqui já anteriormente, muitas das vezes a gente fala alguma coisa, aí o chefe da pasta vai lá e fala, não é isso não. Não é isso que eles estão falando, não. Vocês desculpam que eu acabo falando demais e ocupando o tempo. Vou te dar um exemplo aqui. Tem mais, já agora eu posso dizer que tem mais de ano. Porque assim como eu entrei como vereador, eu mandei um ofício para a prefeitura falando do risco que está de frente à escola ali. Não existe placa de quebra-mola. A faixa lá não é pintada. E de vez em quando passa carro lá a 1000 por hora, correndo o risco de atropelar uma criança. O que acontece? Só me falaram que não tinha licitação para pintar, mas eu voltei para fiscalizar? Não, voltei hoje. Hoje eu fui lá e mesmo que fizemos requerimento, continua. O prefeito sabe disso? Não, talvez o prefeito está cheio de trabalho. Nós, com a nossa ação de fiscalização, que tem que notificar o município e ele, por obrigação, tem que responder os nossos a nossa fiscalização, né? Por exemplo, o caso ali dos quebra-mola, todos aqui sabem disso. Se você passa na Avenida Cantagalo, não existe quebra-mola pintado e nem placa avisando que tem um quebra-mola. Então tem carro que passa ali, você só escuta ele pulando. Plop. Aí você imagina, a porta da escola. Então, quer dizer, eu fiscalizei há 1 ano atrás, mandei o requerimento, me responderam que não tinha licitação, e depois eu errei, que eu não voltei a perguntar de novo. Amanhã eu vou perguntar se fez a licitação, por que não pintou o quebra-mola, sabendo que está levando em risco um monte de aluno que sai da escola. Então, eu convido a vocês a não brigar, mas sim fiscalizar, porque muito funcionário público, eu sei que talvez eu perca voto, ou alguém vai me xingar na rede social, mas a verdade é que tem funcionário público, se você não ficar vigiando, cara, não trabalha não faz o que tem que ser feito. E isso é prejudicial para a população de Peçanha, e eu acredito que é prejudicial para o próprio prefeito. A pessoa não trabalha, não faz direito, e não tem ninguém que olha. Você está entendendo? Porque muitas vezes o chefe está no meio, o chefe também é ruim de serviço. Aí fica ruim para todo mundo, ruim para a população, ruim para nós que tem que ficar cobrando todo dia. Então, não estou contra as suas falas, viu, vereador? Eu só estou dizendo que eu acho que a gente poderia de marcar mais em cima de algumas coisas que acontecem na cidade. Senhor presidente, olha aí, eu acredito
essa rua que você está citando aqui, a Rua Carlos Cunha, ela é conhecida na cidade como a Rua da Pipoca. Você disse que ela está ali esse tempo todo. Serviço mal feito. É o que eu disse nas outras ruas, que estão agora fazendo tapa-buraco. Serviço mal feito. E a prefeitura gastando dinheiro e os funcionários lá fazendo tapa-buraco. Você vem me falar que as patrão vai e volta na metade das estradas. Eles te reclamam. E você diz que o prefeito não sabe, talvez o prefeito não sabe. Claro que sabe, porque eles vão reclamar com ele também. E isso vem há anos. E, ô Araí, você está de parabéns, porque a gangorra só saiu o serviço pela sua intervenção. Você está fazendo o serviço do prefeito melhor que ele. Porque esse tempo todo o povo reclamando, o serviço não sai. Você foi e o serviço saiu. Parabéns. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, novos colegas vereadores. Quero parabenizar aqui, né, nosso amigo Rangelzinho, que está fazendo parte agora do Executivo, que vai fazer essa interlocução entre a Câmara e o Executivo, o Legislativo e o Executivo. Eu acho que isso é muito importante. Está precisando de ter essa interlocução entre as duas casas. Eu queria falar aqui pelos nobres colegas vereadores, o Jarbas e o Romarim. Eles estão certos de cobrar, é o dever nosso de cobrar, mas não houve ainda um prefeito para ter feito tanto para a zona rural igual o Fabrício Alvarenga. Fabrício Alvarenga calçou quase 1 quilômetro no São Mateus, coisa que prefeito nenhum foi feito, não fez. Calçou a Serra do Bonito, que o nosso nobre colega vereador aqui, Alaí, começou, foi terminado. No ano passado, aplicou agregado em quase toda a região em Peçanha. A Serra da Embaúba, coisa que não passava, ninguém reclamou, o pessoal do Sem Barra, Serra do Zé Leão, Água Branca, entendeu? Como o período esse ano foi um período de chuva, e eu sei que estragou bastante, aonde o nobre colega vereador falou, que é lá na aldeia, o senhor mesmo sabe, é uma região arenosa. Ali, se você patrolar hoje e amanhã dá uma chuva, acabou tudo. Foi tudo por água abaixo. O serviço de patrulhamento é o serviço de dona de casa. Você faz hoje, veio a chuva, acabou tudo. Você vai ter que voltar a refazer tudo de novo. Então, não estou defendendo aqui, eu só estou falando um prefeito que fez para a zona rural, igual o prefeito Fabrício fez, não teve. Foi feito 20 pontes de concreto no nosso município. Qual prefeito que deixou? Não teve nenhum prefeito que deixou, até o momento, até agora, 20 pontes de concreto. Qualquer lugar do município que vocês forem vai ter. São Geraldo, Sem Barra, Água Branca, Santa Rita, Pedrosos, Tronqueiras. Não teve um prefeito nesse município que fez tanta ponte de concreto igual o Fabrício. Assentamento de Mataburro, que os nobres colegas nos últimos anos disponibilizaram emendas, mas antes dessas emendas, eu como estava trabalhando no setor de obras, assentamos 40 mataburros. Isso facilitou muito o transporte escolar, não só o transporte escolar, como o transporte de todo mundo, aonde mataburro de madeira quebrava. Então, a gente, né, tem que reconhecer o que nos últimos 6 anos foi feito nessa cidade. Não só na cidade, mas em torno da zona rural. Igual a gente estava falando sobre as estradas, foi o prefeito que mais fez benfeitoria na zona rural, foi o prefeito Fabrício Alvarenga. E, se tornando de zona urbana, todos nós sabemos que o que está embaixo na nossa cidade, todo danado, entendeu? E isso não vem um problema de agora. Isso vem problema de muitos anos, entendeu? É uma coisa que leva tempo, tem que ser estudado, ser feito. Nossa cidade aqui no centro é um minador de água, todos nós sabemos. Então, eu não sei como é que vai transitar esse trânsito pesado aqui. É uma coisa que tem que ser analisado. Então, mas Deus quiser, vai acontecer, vai ser feito o patrulhamento, nós vamos conseguir
melhorar as condições dessas estradas, mesmo que, né, esse período de chuva foi muito, mas as máquinas já estão trabalhando, e é isso aí. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, o Vaguinho não entendeu, Vaguinho, até agora, que eu quis dizer aquela hora do menino que eu estava parabenizando de ter colocado ele. Eu não falei mal de prefeito, porque para mim, o Fabrício, eu tenho que parabenizar ele, que para mim foi um excelente prefeito, que eu acho que na história de Peçanha não vai ter ainda não. Tomara que vai ter ainda, que tem muita gente ainda querendo. Que supere os trabalhos que ele já fez em Peçanha. Então vocês têm que entender, para falar aí, viu? Entender, viu? Eu reconheço, que eu não falo mal, ué. Mas não tem vaga mais pra gente puxar saque, não. Aí. Se Não, eu sou nós, vereador que defende o povo e fala a realidade. Eu não também começar a puxar não saque, tá buraco, não. E falando dos mataburros, né, tem muitos para instalar ainda, bastante. Que eram as emendas impositivas do ano passado e faltam alguns para ser instalados. De todos nós vereadores que indicamos no ano passado. Bom lembrar mesmo. Não, eu cobrei aqui agora. Foi isso. Corvo Grande, por exemplo, o motorista mandou mensagem lá falando que não vai passar lá na comunidade, porque a estrada tá ruim. Aí se a gente tá falando, se a gente não puder falar um tem desse, não adianta, porque a gente fala, você está falando que a gente tá falando mal do prefeito, não tem jeito não, ué. Não tô falando mal do prefeito, não, tô cobrando, ué. Ué. Fala uma vez deixa. Vamos dar sequência, então. Foi bem lembrado aqui pelo vereador Estevão, a respeito das emendas impositivas do ano passado, que até agora não foram concluídas. Inclusive, eu tenho várias regiões ainda que falta assentar os mataburros. Já estão comprados, porém não estão nos locais. E assim como eu, tem vários vereadores aqui aguardando a mesma situação. E Rangelzinho estando de frente aí dessa situação aí, eu espero que agilize agora mais para a gente, que até 31 de dezembro já era para estar concluído. E aí nós estamos no mês 4 e até agora nada. O que tem de servidor, como o Alaí falou aqui antes, você vem bater papo com ele desde janeiro, veio o carnaval, vamos para depois do carnaval, vamos para a Semana Santa, agora nós já estamos já passou o domingo de Páscoa também, já passou tudo. E aí a gente está aguardando, nós estamos no mês 4 e as emendas já eram para estar concluídas até 31 de dezembro do ano passado. Mas aí a gente continua aguardando e as pessoas que estão aguardando também, as indicações que foram feitas, estão ansiosas aguardando chegar para elas essas emendas. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu, em nome da Câmara, senhores vereadores, eu estava querendo que a gente fizesse um requerimento para o DR a respeito da estrada aqui de São Pedro, aqui, ó. Mandar para ver se está péssima. Aí estou pedindo o apoio de vocês para a gente fazer, em nome de todos os vereadores, e mandar para o DR. Então. É só isso, muito obrigado. Agora com a tribuna livre aqui, o Hugo, só caçando seu nome completo aqui. Sim. Ai, meu Deus. É Hugo Leonardo de Oliveira. É uma honra para nós, Hugo, te receber nessa casa aqui, juntamente com a sua esposa. E a partir de agora, a palavra é com você. Boa noite a todos. Boa noite. Creio que todo mundo me conhece bem, né, das antigas. Dei muito trabalho nessa cidade de Peçanha, mas hoje só bênção e glória. Eu vim aqui que eu comuniquei ao Estevão que nós estamos com um sério problema, que eu vejo que o município de Peçanha é grande, e vários sobre os ônibus escolar.
nosso ônibus é uma vergonha. Cai nos pedaços, chove lá dentro, o fundo está arrancando. E eu queria se algum de vocês ia pôr os filhos seus lá dentro para ir para a escola. Porque a estrada já não ajuda, que o DR não arruma ela tem anos. Então, agora, agradeço muito a Deus por Rangelzinho ali, que ele é nosso vizinho conterrâneo lá do Soto. Ele vai poder dar uma atenção especial. Nossa estrada está uma merda. Um buraco lá que está uma toleira, que tem vezes que o ônibus não vai na escola, os meninos ficam uma semana sem ir na aula. Aí a diretora quer cobrar das crianças por que não vai na escola, foi só se pôr nas costas. Então eu como pai, estou aqui hoje como pai, a minha filha precisa estudar, hoje não foi na escola, com o ônibus teve o feriado todo para fazer manutenção, foi fazer na segunda-feira. Então já não foram na escola. O ônibus está uma vergonha. Quem quiser ver é só ir lá. O ônibus daqui já tinha que estar fora de circulação. Infelizmente. Eu sei que eu agradeço o Estevão aí por sempre ter me dado atenção. Já pedi ele também uma academia para o pessoal lá que tem muito idoso, muitas pessoas que precisam fazer um exercício. Eu até propus doar um pedaço do meu terreno lá na esquina onde que era o bar, onde que foi um ento de perdição. E hoje é um lugar de bênção. E eu queria para a população uma saúde melhor. E a gente tem uma igrejinha lá também, que hoje a médica está atendendo lá uma vez por mês, também está sendo uma benção. Só que nós precisamos também dar uma arrumadinha lá, que está caindo no telhado, e daqui a um dia não vai ter nem como ela atender lá também. E fica isso. E sobre o que o vereador estava falando ali, eu trabalhei 14 anos com leishmaniose na prefeitura de Ibirité. E a leishmaniose é um caso gravíssimo, que se ela lastrar no município, eles vão ver que quer gastar dinheiro. E lá a gente fazia os exames nos cachorros e era recolhido e sacrificado, que é uma doença que não tem cura. E quando ela passa para o ser humano é terrível. Então, realmente ela é transmissível pelo mosquitinho palha chamado flebótomo. E ela é transmissível. Se ele picar a pessoa contaminada e picar outro, vai contaminar. Eu agradeço aí e peço atenção lá que nós estamos precisando. Presidente, só para perguntar a você antes de você sair, como é que é essa linha de ônibus? Primeiro, te agradecer pela orientação aí sobre a leishmaniose. É bom que o secretário do governo já está também observando e lembrando que já tem 30 dias, para ninguém dizer que hoje está falando na Câmara. Eu estou falando aqui na Câmara porque já tem 30 dias que eu estou falando com os responsáveis e até então estão ignorando, para que o Fabrício saiba que quando eles vão lá e digam assim, não, isso é conversa de vereador, está querendo aparecer na Câmara, para que você saiba que tem 30 dias que eu estou tentando em off, só na conversa, e eles estão só dizendo que não pode, não pode. Aí você está vendo a orientação de uma pessoa que trabalhou com o caso, e realmente transmite de uma pessoa para outra, então quer dizer, corre-se o risco daqui a pouco ter uma quantidade enorme de pessoas, e eu gostaria de saber quem será o responsável por isso. Tá, beleza, então você está vendo. Agora eu queria saber, essa linha de ônibus que o senhor está falando, ela pega de onde para onde? Ela pega lá no Córrego do Soto, São Domingo, passa acho no Cofó também. E já tem um tempo que nós vem lutando. Nós lá é só ônibus terceirizado, ônibus velho, cai nos pedaços. E eu vejo aí todo lugar, nesses fundão aí, cada lugar tem ônibus novo, tem van nova. E lá os meninos têm que ir montuado um em cima do outro. E quando agora não dá para sentar, que se sentar é perigoso, o fundo até cair. Teve uma época aqui no Peçanha que eu fiz uma ação, na época junto com o Ministério Público, e prendeu quase todos os ônibus aqui de Peçanha. Por quê? Na época eu pedi a prisão até da delegada regional e do major que era responsável pela região. Por quê? O ônibus escolar ele tem que passar de 6 meses por uma vistoria. Se o ônibus ele não tem condição de rodar e está sendo aprovado, é porque algum órgão fiscalizador está deixando de fiscalizar. Nesse caso, a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Na época, eu pedi a prisão até da delegada regional e do major. Aí eles foram tentar sair fora, não deu certo, vieram aqui prender todos os ônibus, na época. E isso vocês podem procurar saber, que vocês vão lembrar de uma época em que prendeu todos os ônibus de Peçanha. Aí foi onde começou a vir esses novos ônibus, esses ônibus bonitinhos e tal. Eu vou fazer um compromisso com o senhor, que esse ônibus vem para o Peçanha, para a... Vem para as escolas da Bomba, do colégio
Inclusive, ali tem 2 alunas que vêm neles todos os dias, que hoje não vieram na escola por falta de transporte. É. Não, eu comuniquei com o Estevam, porque eu não tenho tempo, eu viajo muito, trabalho muito, hoje eu... As pessoas estão tendo vindo aqui na Câmara, teve até uma situação dessa que nós tivemos, né, presidente? Tiveram aqui na Câmara sem procurar a Secretaria, tanto faz da Educação, para resolver um determinado problema, veio até nós, né, sendo que o problema foi resolvido. Né? Eu pediria ao senhor, né, que amanhã, sei lá, o senhor fosse na Secretaria de Educação, relatasse o problema. Se eles não tomar as devidas providências, só voltasse aqui na casa para a gente, né? Não, eu vou lá sim, se lá não resolver, eu vou na Secretaria Não, de Estado, que eu tenho não, muitos o senhor, conhecidos, e vou como é que levar é? mais É pra Hugo? frente. Como é que é o senhor? Hugo? Não, Hugo, o senhor pode aguardar, eu vou fazer isso amanhã. Eu vou à secretaria, eu sou presidente da Comissão de Educação, faço compromisso com o senhor, se os demais membros, que é o FUBA é membro, e o Estevão também é membro da comissão. Eu faço um compromisso com Vossa Excelência, amanhã eu vou à Secretaria de Educação, pedir para ver o que se pode se resolver e vou vistoriar esse ônibus amanhã. Se o ônibus ele tiver em condição, não estou dizendo que o senhor está mentindo, eu estou dizendo assim, para que tenha o amplo direito de defesa de todos os lados. Se o ônibus estiver nessa condição que o senhor está falando, amanhã mesmo já faz o requerimento para que se troque esse ônibus. E agora, com relação à Secretaria de Educação, isso aí já é obrigação de vistoriar esses ônibus, entendeu? Agora, tem que ver também, quando eu falo que vou olhar, vistoriar o ônibus, por quê? Porque pode ser que, tendo em vista que estava chovendo, estava com muitos buracos na estrada, aí pode ser que o ônibus se estragou nesse período, tentando trazer, não estou dizendo, não estou fazendo uma defesa, sabe? Mas eu acho que é obrigação nossa, primeiro, não vou dizer que é de todos os vereadores, que eu acho que primeiro passa por a nossa comissão. Já que nós somos membros de uma comissão de educação, é nossa obrigação de primeiro olhar e trazer até a casa. Se a casa achar que o nosso argumento convém, agora, aí sim, aí se a secretária de saúde, de educação, nos dizer, olha, foi por conta disso, eu vou tomar tal providência, vamos conversar com o proprietário do ônibus também, se enquanto ele arruma esse ônibus, a gente coloca outro para rodar. Se houver uma resposta satisfatória da nossa parte, se o secretário de governo quiser ir com nós até a Secretaria de Educação, não sei se essa é a função dele, mas se quiser, está feito o convite, para que a gente possa trazer essa resposta aqui, eu tenho certeza que nós vamos olhar o melhor caminho possível para as crianças, para a secretaria, né, e para também o proprietário do ônibus, porque muitas das vezes, a gente fica querendo cobrar, quando é terceirizado, de um ônibus novo, mas a própria estrada não dá condição para que a pessoa ponha esse ônibus novo. Embora as crianças não tenham culpa disso. Isso é um problema que tem que ser resolvido entre o empresário e o município. Mas o meu compromisso de vereador e presidente da comissão, e estou convidando já os nobres colegas que são da comissão, é de amanhã já ir visitar. Nós vamos visitar a secretaria. Primeiro eu vou visitar o ônibus, vistoriar o ônibus, para quando a gente chegar na secretária, a gente já chegar assim, secretário, o que nós precisamos de resolver? Como que se resolve? Tudo no diálogo, igual o senhor está fazendo, tudo no diálogo, sem confusão, sem acusar ninguém, e olhar o que dá para ser feito melhor para as crianças. Eu tenho certeza que amanhã o senhor já tem uma notícia boa sobre isso. Isso é um compromisso que eu faço com o senhor. Sim, que isso aí já vem já de muito tempo, já tem anos que nós reclamamos desse ônibus e está a mesma coisa. Já fui na secretaria várias vezes. Já reclamei. Não. Fala que vai arrumar, que vai pôr um ônibus melhor e não põe. São quantos alunos lá, o total? Deve ser uns 20. 10 alunos? Ao todo? Na parte da manhã. 10 alunos? Na parte da manhã. Tem vários áudios aí que eu mandei para o Estevam que são de pais que não precisa eu falar nada. Se pôr um áudio ali, você vai ver como é que o trem não está... O ônibus não tem condição. Queria ver se alguém põe um filho dele lá para a escola. Seu Hugo, é o que eu expliquei aqui agora mesmo para os nobres colegas. O que acontece? Não estou aqui para... Não estou aqui para advocaciar pelo prefeito, mas o que acontece? É função nossa olhar isso. Muitas das vezes, o prefeito está lá no gabinete, achando que está bem. Nenhuma eu estou falando né? do prefeito. Não, mas eu...
Às vezes ele nem está sabendo o que está acontecendo. É Por isso que eu a estou gente tá falando, é procurando nossa... vocês e agora o secretário que ele vai comunicar, porque a gente também tem que ficar lá Aqui, enchendo o ó, saco do prefeito. não, aqui, ó, eu vou só tirar mais um exemplo aqui para todo mundo saber. Eu falei isso com o prefeito. Outro dia eu recebi uma denúncia que a médica recebe até às 8 horas, mas vai embora antes. Eu saí daqui à noite, fui nos postos e fiquei lá. Cheguei lá, a médica está lá? Estava. Na hora que eu falei, gente, boa noite, estou indo embora, eu fiquei lá no carro esperando, com um pouco a médica foi embora também. Então, quer dizer, se a gente não vai, se nós não fiscalizamos, agora, não estou para defender o prefeito, mas vamos falar uma realidade. O prefeito, provavelmente, ele está no gabinete dele achando assim, ó, contratei a médica e ela está trabalhando até tal hora. Você está entendendo? Que ela tem que trabalhar até tal hora. Não trabalhou, eu fiquei sabendo, fui lá e realmente comprovei que ela está indo embora mais cedo. Nesse caso aí, eu acho, assim como é função do executivo executar os trabalhos, é função nossa já de olhar isso aí. Não é o senhor que deveria de estar aqui hoje reclamando do ônibus. É nós, vereadores, que já deveríamos de ter ido fiscalizar cada linha de ônibus. Principalmente eu aqui, posso até tomar lenhada depois, principalmente eu como presidente da Comissão de Educação, é sair fazendo vistoria. Se os ônibus estão passando no horário certo, se eles estão em condição de uso, e fazer relatório e apresentar para os nobres colegas aqui. Você está entendendo? Isso, você me perdoa, eu peço perdão aos alunos, peço ao senhor que leva perdão, o meu pedido de perdão aos pais lá, mas me comprometo que a partir de hoje, que eu estou sabendo desse caso, que amanhã eu prometo que eu vou vistoriar o ônibus. Inclusive, lá o motorista é muito atencioso, ele tem o maior cuidado com nossas crianças. E ele sempre, mas ele não pode fazer milagre, porque ele não é mecânico, ele é só motorista. O serviço dele, ele conduz beleza. Só que o ônibus não está tendo condição. Amanhã, através, talvez até o vereador Estevam te dar um retorno, porque eu não tenho o seu telefone, mas uma coisa eu posso ter certeza, amanhã nós vamos olhar e estou convidando o secretário. Se o secretário não tiver muitos travado amanhã, com muitos compromissos, quiser, para a gente ir para ver que é uma fiscalização transparente, uma fiscalização amigável para tentar resolver o problema e não para criar imbróglio, criar tumulto, porque o que vocês precisam é que sejam resolvidos. E não que sejam... só a segurança das crianças, porque você já pensou em enfiar um pé lá, varar lá embaixo, com a soalha do ônibus está podre. Quando estava chovendo, chovia mais lá dentro, tem filmagem, me filmou, todo mundo. Então hoje, depois que tem a internet, o tal do celular, qualquer coisinha está lá, filmando e mostrando. Então eu acho que ninguém, eu tenho certeza, porque nem os filhos não vão andar porque eles estudam escola pública, mas os nossos que estudam escola pública dependem do transporte público, é uma vergonha. Presidente, primeiro eu quero cumprimentar o Hugo por ter vindo aqui. Hugo, primeiro dizer, né, para você, para toda a comunidade do Soto que está nos assistindo, e também para toda a população peçanhense, que todo mundo que quiser vir aqui na Câmara, eu tenho certeza que o presidente assegura a minha fala, tem que vir aqui. Porque a forma que o vereador Vaguinho expressou, não deu para entender que o que nós vamos fazer aqui se não tiver as pessoas participando conosco, trazendo, reivindicando os seus direitos. Afinal de contas, aqui, como o presidente deu essa oportunidade na tribuna livre, eu acho que todo mundo deve sim participar. E que eu fui orientei o Hugo, seu Hugo. Agora nós temos aqui na Câmara Municipal a questão da tribuna livre. Eu acho que é de suma importância você estar lá conosco. Como você já tinha cobrado a secretaria, então agora os 11 vereadores aqui, sabendo da situação, eu tenho certeza que esse problema vai ser resolvido muito mais rápido. E sem contar que a sua presença aqui é de suma importância, porque está sendo transmitida ao vivo. Eu tenho certeza que os funcionários da Prefeitura estão vendo essa demanda sua. Agora nós temos o Rangel como secretário, que vai nos auxiliar muito melhor, porque aqui a casa é de vocês. Então, sempre que você quiser aqui vir, nós estamos aqui à disposição para poder te receber. Viu, não só você, mas como toda a população peçanhense. Vereador, não, mas peraí, não, um minuto, vereador. Eu, sinceramente, eu meio que discordo. O senhor sabe por quê? Embora a tribuna é livre. Mas se todo cidadão que mandar uma mensagem para mim, eu mandar ele vir aqui, mas eu fui eleito, não foi para ficar dentro do meu gabinete recebendo mensagem, não. Eu fui eleito, foi para ir lá olhar o problema. Porque quem tem fé pública para olhar o problema e relatar ao município somos nós, vereadores. Então, assim, eu concordo que a tribuna livre, o cidadão tem que vir, tem que se expressar, mas tem hora que não tem nem necessidade de expor o cidadão dessa forma. Nós vivemos em uma cidade pequena e que, infelizmente, existe perseguição política. Então,
Então, você expõe o cidadão, se eu tenho certeza, não estou falando, sabe, vereador, é porque você também é um vereador novo, um rapaz novo, e tem diferença assim, de muitos anos de política para anos de vivência. Assim, você talvez não saiba, mas existe perseguição em cidade pequena, você compreendeu? Então, eu concordo... Mas se tiver perseguição, nós estamos na ditadura, pode fechar isso aqui então, infelizmente pode ter existe. perseguição, não é? Mas infelizmente existe. Cada um tem um direito. Então, o que acontece? Eu acho que o cidadão, ele tem que mandar uma demanda para mim e eu, de imediato, eu tenho que ir ao local averiguar. É a minha função, eu não sou o fiscal do município. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos trazer um monte de gente aqui para fazer coisas que era para nós estar fazendo. Nós não fomos eleitos para ficar dentro de gabinete sentado, não. Nós fomos eleitos, foi para ir visitar as comunidades, para olhar as dificuldades. Não, perdão, pessoal, é minha opinião, viu? Não estou contra ninguém. Quem quiser ficar em casa, fica. Quem quiser dentro de gabinete, fica. Eu só acho, eu sou a favor do ato fiscalizatório do vereador. Eu acho que nós temos que ir para a rua mesmo, tem que olhar as demandas e tem que encher o executivo de demanda, porque o executivo, ele precisa do nosso trabalho. Ele precisa. Se nós tivéssemos já ido lá no ônibus do solto lá, eu tenho certeza que as crianças não estavam correndo mais risco. Qualquer um de nós. Agora, nós, como comissão de saúde, de educação, a nossa obrigação se torna maior. A nossa obrigação, né, é maior, porque cada um tem um setor para olhar. Então, eu sou a favor que o cidadão possa vir aqui reclamar, mas eu sou contra nós transferir essa responsabilidade para o cidadão. O cidadão, ele só tem que ligar para o vereador e dizer, olha, aqui na minha rua está cheio de buraco, cabe nós. Só que muitas das vezes, senhor Hugo, não estou falando que estou acusando ninguém, não. Mas a realidade é que muitas das vezes ninguém quer se desgastar com ninguém. Eu não quero ficar feio com o prefeito. Eu, por exemplo, eu sou da base. Eu sou o que mais toma porrada do prefeito. Porrada que eu digo assim, que mais fica, lá, pô, você está... Mas nós somos amigos. Mas eu venho aqui e falo, mesmo eu sendo base. Então, só que não é todo mundo que quer se indispor. Não estou falando que o Estevam fez isso, não. Que o Estevam, ele pediu a palavra para o senhor, fez bonito, está certo. Mas muitas das vezes eu prefiro trazer uma pessoa aqui para descer a lenha do que eu ir lá, olhar e notificar. Não, eu falo a verdade para o senhor, igual estou fazendo um compromisso. Ah, pode ser que o prefeito vai ficar com o radinho? Pode ser, mas eu estou te garantindo que amanhã eu vou lá. Isso eu estou te falando a verdade. Amanhã eu vou lá no ônibus. Ah, se não deixar eu olhar o ônibus, eu chamo a polícia para olhar. Você compreendeu? Ah, não deixou, não resolveu? Aí eu vou e denuncio. Só que isso é depois de olhar primeiro, conversar, ver o que dá para se resolver, porque o objetivo maior aqui não é brigar e não é indispor ninguém. O objetivo maior é que as crianças tenham condução de vir até as escolas. Isso. Mas também não estou aqui contra as falas dos nossos colegas, não, viu? Não, o Estevam está falando, então ia para mim até com olho de sangue no olho. Mas eu tô com sangue no olho aqui, mas eu estou falando, é porque eu acho que se nós fiscalizarmos o município, a gente evita esses desgastes, evita que a criança sofra. Entrou o ano, vereador. Começou as escolas, eu, por exemplo, lá em São Geraldo, lá no Sem Barra, os meninos mandou foto para mim, eles comendo. Eu não falei isso para ninguém aqui. Mandaram foto para mim, eles comendo com um pratinho na mão. Na hora onde eu notifiquei a secretaria, falei, não pode. Aí eles me voltaram a resposta dizendo, olha, a partir de tal dia vai estar as mesinhas lá. E estão todas lá. Eu nem fiz política com isso, que eu poderia ter aqui. Que eu que arrumei as mesinhas para lá. Mas é porque o meu objetivo não era fazer a política. E sim com que as crianças comessem com a mesinha. Então, se eu não tivesse lá olhar, provavelmente teria demorado mais por mais vezes. Então, é função nossa de vereador ir no problema, olhar, detectar e notificar. Vocês me perdoam. Concordo com você, Laí, mas qualquer pai, qualquer mãe tem coragem de expor qualquer hora para qualquer filho, porque se for para mim expor para minha filha, para minhas filhas eu vou expor sim. Parabéns, Hugo, parabéns à mãe ali que está presente, parabéns para vocês. Pode expor toda hora para os seus filhos. Não, vereador, eu vou ser obrigado a te rebater, porque vocês estão querendo passar que eu estou dizendo que o pai não se dispõe, ele se dispõe sim, mas eu acho que não haveria necessidade, se você me perdoa. Eu tenho certeza, não quero, sou melhor do que ninguém aqui não, mas se ele tivesse feito a denúncia para mim, eu já tinha ido lá apurar. Então, tipo assim, indispor a pessoa aqui é desnecessário quando vocês e nós temos o poder de fazer isso. Você compreendeu? O pai, o que ele veio falar aqui na tribuna,
para depois, amanhã, uma secretária de educação, não estou dizendo que ela vai fazer isso, ficar indisposta com os filhos deles, ou ficar criticando. O que ele vai fazer aqui? Ele podia ter falado, se ele tivesse falado comigo, eu tinha ido caladinho lá, vistoriado o ônibus e notificado o município. Então, essa é a nossa função de vereador. Porque, senão, a gente vai... Indispor, não estou dizendo que eles têm medo de indispor, não, que por um filho, a gente pula até no fogo por ele. Mas eu estou dizendo é que nossa casa aqui não precisa de expor o cidadão assim. Basta a gente ter coragem de falar a verdade para todos, na minha opinião. Perdão. Dentro desse mês ainda, a Câmara já vai estar disponibilizando a ouvidoria, onde a gente vai colher as informações e em parceria com o Tribunal de Contas. Então, é uma orientação e, assim, é para seguir a orientação, segundo o que foi passado para a gente. E, a partir desse mês, a Câmara já está implantando a ouvidoria para ouvir essas demandas mesmo, do cidadão e tudo. Mas é uma honra para essa casa receber as pessoas também que vêm trazer as demandas da região. Igual eu falo mesmo, o vereador, às vezes, ele indica uma emenda impositiva para uma certa região e, muitas das vezes, a demanda que as pessoas lá precisam é outra. E aí a gente indica aquela situação para lá. Mas, na realidade, quem sabe da dor da comunidade é a população. E a gente vai andar junto com a população. A Câmara, então, a partir desse mês, já vai abrir o canal da ouvidoria. A gente vai colher as informações, encaminhar ao Executivo. E é isso aí, vamos seguir junto e parceria. Tanto o Legislativo quanto o Executivo vai ser obrigatório a ouvidoria, então não tem onde sair disso. Até já conversei com o secretário de Administração a respeito dessa situação. Então, a partir desse mês, vai ter que ter os dois canais, tanto o Legislativo como o Executivo. E é mais uma forma da gente estar acompanhando junto com o povo a demanda do nosso município. Ô, presidente, queria complementar também que foi através da população participando dessa casa que vários resultados nessa cidade aconteceram. Um exemplo mesmo foi as mães reivindicando o transporte para São João Evangelista, que através dessa casa, lógico, no empenho de todos os vereadores, que deu resultado. Eu acho que essa casa aqui, e com essa transmissão ao vivo, está dando muita voz a muitas pessoas que às vezes ficavam caladas. E com essas falas aqui na tribuna, através das redes sociais, muitas pessoas estão sendo representadas, Hugo. Hoje a sua fala pode ser só por você, mas pode ter certeza que através de você está representando várias pessoas, não só na comunidade do Soto, no São Domingos, no São Geraldo. Então a sua fala é de suma importância, não só como a do Hugo, mas quem quiser vir aqui nessa casa. E a pouca vivência, Alaí, eu concordo com você, eu só tenho 27 anos, mas tenho, graças a Deus, um bom trabalho já prestado aqui nessa casa e à frente como vereador aqui dessa cidade. Eu tenho muito orgulho de dizer que fui eleito vereador mais novo da história e logo depois reeleito com mais de 50% da votação. E junto com meus colegas vereadores Jarbas e Romário, trazendo bons resultados para essa cidade. Então, não é a idade que vai diferenciar o meu trabalho de você e de qualquer um vereador, e sim a competência de servir a população. E vai ser assim que nós vamos seguir até o final do nosso mandato, servindo e ouvindo toda a população de Peçanha. Obrigado, presidente. Isso, só falar mais uma coisinha aqui. Que eu estou aqui, eu não quero ser político, detesto política, não queria nem estar aqui, mas como pai eu estou. E eu já fui doido, tinha coragem demais e ainda tenho. Não tem perseguição para mim. Eu posso estar estrada ruim ou boa, eu estou indo e estou vindo, vou em Belo Horizonte toda semana, eu trabalho. Tem meu trabalho hoje digno, Deus me deu uma segunda chance, que eu era mesmo traficante, vendi muita droga aqui nesse Peçanha, mas tem 12 anos, para a honra e glória do Senhor, que eu nunca mais mexi com o trem errado, nunca mais fiz uma coisa errada. Posso ter meus defeitos todos, mas isso não, isso eu nunca mais vou carregar. E na onde que eu vou, eu levo o nome de Peçanha, o nome de Peçanha é para todo lado, porque eu sou morador de Peçanha, do Córrego do Soto. Tá, e eu tenho a minha empresa Artesanatos Nova Canaã, onde que eu levo o nome para todo o Brasil e para o mundo. Tem coisa minha até nos Estados Unidos. E só agradeço a Deus, mais ninguém.
Jamais quer mexer com política, viu? Deus me livre. Só cumprimentando aqui, ó, quando eu disse que talvez o senhor deveria ter ido na Secretaria de Educação, porque talvez tinha evitado do senhor estar deslocando à noite para estar vindo aqui na casa, e como todos nós conhecemos, a secretária é muito competente. Eu creio que ela iria ouvir o senhor, ia relatar esse problema, correr atrás, entendeu? Evitava do senhor estar saindo para vir estar aqui na Câmara, para estar falando essa demanda, entendeu? Mas igual os nobres colegas vereadores, o Alaí mesmo falou que vai estar amanhã procurando a secretária. Eu, fosse o senhor, também iria, né, como o senhor é um pai, né, está representando as suas filhas, e eu parabenizo o senhor, que o senhor está de parabéns, que todo pai tem que correr atrás de uma segurança melhor para o seu filho, beleza? Agradeço a todos, uma boa noite, fica com Deus aí. Boa noite, Hugo, parabéns. Mais uma vez aqui, agradecer o Hugo pela presença aqui com a gente, e essa casa continua à disposição. E desejar a todos uma boa noite e declaro encerrada a reunião.